Fala, Dengos, vamos lá para mais uma aula, certo? Simulado. Aula 8, certo? Separei 25 questões. Eu havia enviado um documento aí para a pessoa da monitoria. Inclusive foi um documento equivocado, foi da última aula. Na hora de enviei errado, mas estou mandando aí atualizado, certo? Então bora lá para a primeira questão, sem mais delongas. Vamos produzir. Estou aqui nesse novo cenário, sem barbas, cabelo baixo, já militarizado, né? Enfim, Polícia Militar da Bahia, graças a Deus, conseguimos. Foi doído, foi sofrido, mas vencemos. Eu sei o quanto eu ralei para chegar até aqui. Eu tenho certeza que você chegará também no seu concurso dos sonhos. Valeu? Tamo junto e vamos avançar. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. E tia Laura, a viúva eterna, que foi morar na nossa casa, E tia Laura, a viúva eterna, a qual... Quem é que foi morar na nossa casa? Tia Laura. Se eu substituo por a qual, isso aqui é um pronome relativo. Se é pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Tá sem vírgula, restritiva. Galera, sempre que você substitui o que por o qual ou a qual, esse o que é pronome relativo. E ele é anafórico. Por que anafórico? Retoma um termo. E tia Laura, a viúva eterna, que foi morar na nossa casa e que repetia meu pai era um homem instável. E tia Laura, a viúva eterna, que foi morar na nossa casa. Quem é que foi morar na nossa casa? Tia Laura. Estou retomando, logo, anafórico. Substituo por a qual, né? Porque tia Laura é uma palavra feminina. Logo, é um pronome relativo. Logo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Restritiva porque está sem vírgula. As duas construções destacadas na passagem acima são oracionais, eu já disse, e relacionam-se entre si cumprindo o fragmento papel sintático de adjetivo. Toda oração subordinada adjetiva tem valor de adjetivo. Valeu? Vamos lá. Em relação à sintaxe da língua portuguesa, avalie as afirmativas abaixo, atribuindo-lhes valores de verdadeiro ou falso. Vamos começar pela última. No trecho, mesmo que não tenha mensagem específica, o contador de história sempre parte de sua visão de mundo. A oração destacada é classificada como subordinada adverbial condicional. Galera, mesmo que, grave isso, mesmo que, ainda que, anote aí, mesmo que é uma conjunção concessiva, mesmo que, ainda que, posto que, por mais que, certo? Se bem que indica concessão e não condição. Logo a última aqui já é falsa. Já elimina a letra C. Não existe narrador isento. O verbo é impessoal. Por isso, nessa oração não há sujeito. Não existe narrador isento. Quem é que não existe? Narrador isento. Na ordem direta, narrador isento não existe. Galera, o verbo existir ele é pessoal. Isso aqui está falso. O verbo existir é pessoal. O haver no sentido de existir que é impessoal. O haver no sentido de existir tem o sujeito existente. Mas o verbo existir, ele é pessoal e concorda com o sujeito. Quem é que existe? Narrador isento. Na ordem direta, narrador isento não existe. Então, se a última é falsa, já elimina. Ficou a letra A. Vamos continuar para justificar as outras. No trecho, quando o sol parte, ficamos entretidos ao redor da fogueira. Quando indica tempo, logo é uma oração subordinada adverbial temporal. Conjunções temporais, quando, enquanto, depois que, antes que, logo que, todas as vezes que. Quando entrei na polícia, tudo mudou. Tudo mudou quando? Quando entrei na polícia. Então aqui realmente é verdadeiro. No trecho, se o uso da linguagem amplifica a capacidade de colaboração, histórias determinam e influenciam o comportamento social. Aqui ele está dizendo que é concessiva. Trocou. Aqui é condicional, falso. Então já matou o gabarito letra A. De onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento. Galera, ele aprovou como? Com a cabeça. Isso aqui é um adjunto
adverbial de modo, né? Ele aprovou como? Com a cabeça, adjunto adverbial de modo. Logo, a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, mais complemento. E se tiver no final do período um adjunto adverbial, se eu desloquei esse adjunto adverbial para qualquer lugar, já cabe vírgula. É um termo deslocado, certo? Se for acima de 3 termos, vírgula obrigatória, que é adjunto adverbial de longa extensão. Se for abaixo, vírgula facultativa, que é de curta extensão. Então serve para isolar um termo deslocado da oração, certo? De onde ele estava, ele aprovou com a cabeça. Ele aprovou como? Com a cabeça. Então, gabarito, letra B. O pronome destacado em a despeito da desgraça que haviam sofrido, restava-lhes. Gente, restava a eles, né? Que é um verbo transitivo indireto. O lhes é objeto indireto. Falando de pronome, gravem isso, eu falo quase toda a aula. Pronomes oblíquos átomos. Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Meus negros, aqui são os pronomes oblíquos átomos. O li só pode ser objeto indireto. É como se fosse a ele. Entreguei-lhe, entreguei a ele. Certo? É como se fosse a ele. O, a, os, as só pode ser objeto direto junto com lo, lá, no, na. Já o mi, ti, si, nos, vos, si pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Na questão ele pergunta por que aparece o li. A gente sabe que o li é usado como objeto indireto, que nesse caso é um objeto direto do verbo. Logo, se é um complemento verbal, ele veio devido à regência verbal, né? Então, gabarito da 4, letra A. Quinta questão. Sorri tranquilo. Eu sorria, estava tranquilo. Percebe que tranquilo é uma característica para o sujeito eu? Se eu digo nós sorrimos tranquilo ou nós sorrimos tranquilos, tranquilos. Se aqui variou, aqui é um adjetivo. Sempre que o adjetivo está ligado ao sujeito e está afastado, é predicativo do sujeito. Exemplo. Ele é lindo. Quem é que é lindo? Ele. Eu não tenho um atributo ou característica ligada ao sujeito, que é o lindo. Quem é que é lindo? Ele. Não está afastado. Logo é predicativo do sujeito. Sorri como tranquilo. Finge que o outro aqui, eu sorri, tranquilo. Está afastado. Predicativo do sujeito. Se o adjetivo está ligado ao sujeito e está junto do sujeito, adjunto de nominal. Se o adjetivo está ligado ao sujeito e está afastado, predicativo do sujeito. Exemplo. Se eu digo Wilson, lindo, chegou. Quem é que chegou? O Wilson lindo. Esse lindo aqui no adjetivo não está ligado ao sujeito, é adjunto e nominal porque está junto. Se o adjetivo está ligado ao sujeito e está junto, adjunto e nominal. Perceba que aqui é o predicativo do sujeito. Wilson, se tu colocar uma vírgula aqui, aí afastou, já vira predicativo do sujeito. Porque não existe vírgula entre o adjunto e nominal e o nome. Certo? Tranquilinho? Próxima questão. Não se sente culpa de nada, mas se sente e sofre como nunca. Sofre como nunca, se sente. Certo? Então aqui indica o quê? Uma condição. É uma oração subordinada, adverbial, condicional. Certo? Então indica condição. Lembrando que concessão, né, é um obstáculo que a gente passa por cima. Embora chova, irei à aula de novinho. Chover é um empecilho, mas você vai à aula. Então, embora chova, ainda que chova, apesar de chover, irei à aula do
novinho. Logo, isso é concessiva, certo? Então, bora lá para a sétima questão. As orações organizam-se em diferentes níveis em um texto, gerando estruturas mais ou menos complexas. Observe a seguinte frase e em seguida assinale o comentário correto. Em seguida, bebendo água aqui para hidratar. Assinale o comentário correto. As pessoas admitem que... O que foi que a gente aprendeu na questão anterior? Que quando o que retoma é pronome relativo. Só quando ele vai para frente é conjunção integrante. As pessoas admitem o quê? Que deveriam maneirar. Esse que está para frente, logo é conjunção integrante. Eu substituo por isso. As pessoas admitem isso. Sempre que eu tenho conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva. Certo? Deveriam maneirar, mas não se incomodam. Mas já é uma oração coordenada, né? Introduz uma oração coordenada adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o aluno estudou, mas não passou. Ele saiu às pressas, porém atrasou. Bebe mais água aqui, vamos lá. Demos. As orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Gravem isso. Certo? E as orações subordinadas são dependentes sintaticamente. Logo, a oração subordinada ela depende uma da outra. E a coordenada não depende. Beleza? Então aí eu tenho uma subordinada e tenho uma coordenada. A subordinada eu já sei por causa da condição integrante e a coordenada eu já sei por causa da condição adversativa mas. Beleza? Aí nas questões diz, a segunda oração é coordenada em relação à primeira. Olha aí, a primeira oração é aqui, ó. As pessoas admitem, primeira oração, que deveriam maneirar a segunda oração, mas não se incomodam. Terceira oração, a ponto de querer mudar a quarta oração. Então, essa segunda em relação à primeira é subordinada e não coordenada. Aí ele diz que é um predomínio de orações independentes sintaticamente falso, porque eu tenho subordinada também. Querer mudar, ele diz que a locução verbal não é. São duas orações aqui, ó. São 5 orações. Quem quer que alguma coisa mudar, querer o quê? Querer mudar o hábito. Mudar o hábito é o objeto direto de querer. Logo é outra oração, porque tem verbo. Vocês aprendem esse período composto. A certa é a letra D. A conjunção mais poderia ser substituída por todavia, sem alteração de sentido. Né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Beleza? Observando a expressão tanto que, possui valor de, galera, tanto que, gritou tanto que ficou rouco. Tanto que indica o que? Consequência. Gabarito, letra B. Fala-se do seu poder. Quem fala, fala de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, esse se é índice de indeterminação do sujeito. E o sujeito é indeterminado. A construção de destaques cria o seguinte efeito: indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o se é um índice de indeterminação do sujeito. Meus negros, pega essa diferença aqui. Se o se está acompanhado de VTD ou VTDI, vai ser partícula apassivadora. Se está acompanhado de VTI, VI ou VL, vai ser índice de indeterminação do sujeito. Por isso que aqui, ó, eu tenho o sujeito
Indeterminado. Quem fala, fala de alguém, fala de alguma coisa. Que é verbo transitivo indireto. Logo, se é uma indeterminação do sujeito, eu tenho a indeterminação do sujeito. Questão agora de concordância. Vamos lá que todo mundo vai gabaritar. Quero você na Polícia Civil, quero você na Polícia Militar. Seja como soldado ou oficial. Galera, bizu. Ele quer a questão incorreta na 10. Se ele quer a questão incorreta, a gente começa pela letra D. Sempre pela última letra B ou E. Pare aí e leia cada alternativa e tente achar esse erro. Beber aqui mais um pouquinho de água. Vamos lá. Quantas normas de concordância verbal? Sinal alternativa incorreta. Fazem 3 semanas. Eita! Que está sendo noticiado no jornal de meio-dia e meio. Eita, 2 erros. O gabarito é a letra D. Galera, o verbo fazer indicando tempo passado, ele é invariável. Então eu não falo faz em 3 semanas, é faz 3 semanas. Tanto o verbo fazer quanto o verbo haver, indicando tempo passado, tempo decorrido, transcorrido, certo? Ele é impessoal. E é meio-dia, meia hora. Meia, porque indica metade. Aqui é numeral, certo? O resto está certo. É proibida a ingestão. A ingestão, se tem um artigo, concorda. Se tivesse assim, ó, ingestão é proibido, estava certo também. Agora, a ingestão é proibida. Ingestão é proibido. A cerveja é boa. Cerveja é bom. A entrada é proibida. Entrada é proibido. A entrada é permitida. Entrada é permitido. B. Havia mulheres e crianças. O verbo haver no sentido de existir é variável e invariável. Responde de casa. Invariável, logo fica no singular. Seguem inclusas as documentações. Por que inclusas? Porque está concordando com as duas documentações. E por que seguem? Porque as documentações que seguem. Beleza? 11. Segundo Miguel Bortolini, ainda não é realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no estado do Acre, apesar de ser fundamental. Acabei de dizer, apesar de, indica o quê? Concessão, apesar de, ainda que, anote, mesmo que, posto que, por pior que seja, se bem que, conquanto, malgrado, tudo isso concessivo. 12ª questão. Não diga à sua mãe que eu falei isso. Não diga o qual eu falei isso, ou não diga isso, esse que está para frente. Logo, a conjunção integrante. Sempre que tem conjunção integrante, eu tenho oração subordinada, substantiva. Não diga o quê? Que eu falei isso, objeto direto a quem? A sua mãe é objeto indireto. Aqui é VTD e logo aqui é um objeto direto oracional. Logo é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque o objeto direto está em forma de oração ao verbo. Se eu digo não diga o segredo à sua mãe, a mesma coisa, o segredo seria objeto direto. Beleza? Em geral, isso se dá como? Por meio da violência. Então aqui é uma adjunta adverbial de modo. A violência é uma fuga muito grande. Quem é o verbo? É verbo de ligação. O que é a violência? Sujeito simples. É uma fuga muito grande, é o predicativo do sujeito. Então, o primeiro é adjunto adverbial de modo e o segundo é o predicativo do sujeito, que é um atributo ou característica ligado ao sujeito. Certo?
Vamos lá, esse é de completar. Enquanto não existirem debate está no singular. Então já elimina. Enquanto não aconteceu o debate, ocorreu, foi promovido. Os três cabem. Esses valores hão de continuar? Prosseguirá? Não, não é prosseguirá. Porque esses valores, né, prosseguirão. Então já elimina aqui. E aí, por que não? Tem outras alternativas ou existem? Existem, né? Porque o verbo aqui, o sujeito aqui está no plural. Tem, deveria estar com acento no plural. O gabarito da 14, letra D. A incorreta, a gente começa sempre por qual? Pela letra D. Vamos ver se é essa. Houve 3 discursos espetaculares. A multidão estava estarrecida. Houve 3 discursos. O verbo haver no sentido de existir, invariável, essa está certo. Meus óculos, está certo, né? Caíram e quebraram a alça. Por que quebraram? Porque foi óculos. Precisei levá-los o quê? Os óculos para consertá-los, tudo certo. Já fazem 2 anos. Eita! Já fazem 2 anos ou faz? Faz. Verbo fazer indicando tempo passado. É invariável. Essa é incorreta. Gabarito letra B. 16. Os casos de estupro ou estupro? Estupro. Ele quer correta quanto à ortografia. Hoje, muitas adolescentes soltou S. De repente. Separado, meu povo. Gabarito letra D. 17. Observe o enunciado. A cozinha industrial tem como principal funcionalidade o preparo e fornecimento de refeições para estabelecimentos. Sinal alternativa que apresenta corretamente a escritura no plural. As cozinhas industriais têm ou têm? Faltou acento para concordar no plural. As cozinhas industrial, não, as cozinhas industriais. As cozinhas industriais têm como principal funcionalidade os preparos e fornecimentos de refeições para estabelecimentos. Gabarito letra C. Aqui também, ó, faltou acento para concordar. 18, ele quer incorreta. A estrutura é essencial para assegurar um ambiente funcional e seguro. A incorreta, a gente começa por qual? Pela D. Há um artigo definido representado pela letra A e um artigo indefinido representado pelo 1. Vamos ver? A estrutura, isso. Artigo definido. Um ambiente, artigo indefinido também, tá certo. A palavra assegurar é classificada como verbo, certo. Palavra funcionar de verbo, não. Funcionar é adjetivo, gente. Ó, a estrutura é essencial para assegurar um ambiente funcional. Para assegurar ambientes funcionais. Perceba que eu posso pluralizar. E o advérbio, ele é invariável. 19. Ele quer que a ponte V para verdadeiro e F para falso. É isso? Bora começar pela última. No trecho, guarde-o que quer que guarde. Que quer que guarde um poema. O termo destacado é artigo definido. Guarde-o. Guarde ele. Quando eu substituo o por ele, esse O é pronome oblíquo átono. Então a última já está falsa. Elimina A. Vamos para a primeira. No texto, guardar uma coisa não é essencial. Guardar uma coisa não é escondê-la. O termo destacado corresponde ao pronome pessoal do caso oblíquo A, já falei. Corretamente grafado quando colocado após o verbo infinitivo, certo? A gente usa o LO lá, né? Quando o verbo termina em RS ou Z, certo?
prendê-la, comê-la, escondê-la. Então, o primeiro é verdadeiro. Já elimina C a D. E o gabarito é letra B. 20. O Brasil envelhece demograficamente. Demograficamente é. O Brasil envelhece como? Demograficamente. Logo aí é um adjunto de verbial, porque indica circunstância. Certo? E quem envelhece, envelhece. O verbo não precisa de complemento, logo é um verbo intransitivo, gabarito, letra C. Questão 21. Ele quer a errada quanto à regência. Galera, se liguem nisso aqui da BFC. O adiamento do evento implicará em corte de verbas. O adiamento do evento implicará corte de verbas. Anote isso, o verbo implicar no sentido de resultar. Ou acarretar. É verbo transitivo direto, certo? E pede um complemento sem preposição obrigatória. Então, na maioria dos casos que o verbo implicar a preposição em, é laranjado, cuidado. Estudo implica em disciplina, não. Estudo implica em disciplina. Perdoar aos agressores, tá certo? Porque o verbo perdoar, quando for pessoa, tem que ser objeto direto. Visavam a um resultado eficiente. O verbo visar no sentido de almejar perde a preposição a, tá certo? Eles não se esqueceram da data. Quem se esquece de alguma coisa, certo? Logo, quem se esquece de alguma coisa. Logo, tá correto também. 22. Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos. Ocorrem 3 adjetivos sobre a função sintática que exercem, respectivamente. Galera, lembra que eu disse que o adjetivo junto, o termo é junto e separado é predicativo? Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos. Quem é que chegaram discretos, silenciosos? Os dias. Se está afastado, os dois aqui é predicativo do sujeito. Chegaram os dias lindos. Quem é que é lindo? Os dias. Está junto do sujeito, adjunto, adnominal. Então, os dois primeiros são predicativo e o terceiro é adjunto, adnominal. A casa ficou cercada de policiais. Policiais cercaram a casa. Aqui é o agente da passiva, causador da passividade. O bolo foi comido por Wilson. Por Wilson, agente da passiva. A casa foi construída pelo pedreiro. Pelo pedreiro, agente da passiva. Vamos lá. Considere a estrutura do seguinte fragmento retirado do texto. Se ela houvesse dito que quem diz alguma coisa. Então aqui, ó. Se ela houvesse dito uma oração, quem diz alguma coisa que tinha outra oração e tinha o quê? Ido ao inferno. Trata-se, né, de um período aí composto por 3 orações. 25.
No geral da cozinha arrumavam-se mantas de carne e pedaços de toicinho. Quem arruma alguma coisa, verbo transitivo direto. Logo, se é partícula, a passivadora. Mantas de carne seca e pedaços de toicinho é o sujeito composto. E a gente finaliza assim a aula. Desculpe pela voz, meus lindos. Foi o primeiro dia no curso de formação, eu fui xerife. Aí gritei muito lá, graças a Deus, mas deu certo. Parabéns por vocês persistirem, assistirem essa aula, certo? Sucesso. Eu tenho certeza que vai dar certo. Se deu certo para mim, se eu estou aqui na Polícia Militar, foi graças ao meu esforço. E eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. Deus abençoe a todos e um excelente estudo.